Fala pessoal, Felipe Moura aqui, bora começar então a edição número 304 da Brasil JS Weekly em vídeo e também em podcast. E eu sou o Jadson Gomes, na semana a gente vai falar aí sobre Rust é o caminho, AMP Roadshow e projeto Transserviços, então nos acompanha aqui. E essa semana a Brasil JS fez grandes anúncios nas nossas redes sociais aí. Então saiu agora a lista dos Call for Papers, né, os selecionados dos Call for Papers. Nós já totalizamos 19 speakers sendo anunciados, ainda tem alguns mais para sair aí. Então acompanhem a gente que tem muita coisa legal e já aproveitem também para divulgar, avisar os amigos aí. E se tu foi um dos selecionados ou selecionadas, aproveita para divulgar também e chamar a galera para assistir a tua palestra. E fiquem ligados que em breve sai a grade completa, né, com o título da palestra, descrição e tudo mais. E olha só que legal, mais uma vez a gente vai ter o AMP Roadshow acontecendo na mesma semana da Brasil JS Conf, muito legal. Então uma oportunidade aí de falar com as pessoas diretamente do Google, né, que estão por trás da tecnologia do AMP, e vai ser ali então uma tarde inteira de aprendizado sobre o AMP e também vai ter palestra na Brasil JS, né? É muito legal, e o AMP é uma tecnologia muito boa, muito inovadora também, está crescendo cada vez mais, eles estão abordando de outras formas para acabar conquistando mais os desenvolvedores também, né? E aí tá mais uma oportunidade de entender melhor o que eles estão fazendo e como que isso pode te ajudar. É uma oportunidade muito legal para conversar com essa galera que está ali, entender o mindset deles, o que eles estão fazendo, o que eles estão planejando, né? E quem sabe já começar a implementar, porque implementar é bem fácil, na verdade. E para quem tá vindo então para a Conf na semana, são poucos ingressos, então tem que garantir ingresso free, né? Então esse AMP Roadshow aí do Google é um evento free, acontece um dia antes da Brasil JS, então se inscrevam lá, corram para se inscrever porque são poucas vagas mesmo. E para quem acompanha a Brasil JS no canal do YouTube, sabe que a gente eventualmente lança também alguns vlogs, né? Que são alguns vídeos que a gente tem ali com a nossa opinião pessoal. E essa foi a minha vez, então, para falar um pouco sobre como eu aprendi a programar. A ideia ali foi eu discutir um pouquinho sobre como é que eu comecei na minha carreira, como é que eu entrei, como é que eu cresci, o que eu aprendi inicialmente, como é que eu como é que eu me apaixonei pelo JavaScript, né, e pela web como um todo, como plataforma. Então foi um vídeo ali que eu tentei trazer esse assunto à discussão e, claro, vocês sintam-se à vontade para colocar seus comentários lá, né, deixar de repente um pouco da sua história, como é que tu tá crescendo ou já cresceu, ou como é que tu tá começando agora, alguns dos desafios que estão enfrentando nesse momento, né, e conforme eu vou podendo, eu vou comentando ali junto e acho que a gente consegue iniciar aí uma discussão bem saudável e quem sabe até inspirar, né, novas pessoas que estão iniciando nesse momento. Justamente. Eu já fiquei inspirado também, já em breve a gente vai ter também aqui no canal uma história parecida, eu contando também. Fiquei com os filmes aí do Felipe, também vai ter uma história eu contando como aprendi a programar, qual foi a linguagem de programação, então fiquem ligados aí. E olha só que legal, a Ju Dias nos indicou aqui um projeto que ela está por trás, é um projeto que foi iniciado dentro da ThoughtWorks pela Daniela Andrade e hoje está sendo mantido por ela. O projeto é o Transserviços, então um projeto aí muito necessário aqui no país, né, no mundo na verdade, e é um projeto então aqui que tem, se vocês entrarem no site lá, aqui ele tem 3 itens que eu acho muito legal, eu até vou ler para vocês aqui, que é, primeira coisa é, como é ser trans ou travesti no Brasil? Então aqui eles já trazem alguns dados, né, bem importantes, que o Brasil, por exemplo, é o país campeão mundial de assassinato de travestis e transexuais. Então aqui a gente tem um site onde empresas, né, podem cadastrar suas vagas e pessoas trans, então podem procurar vagas dentro desse site, né, que vai ser muito mais amigável e a gente vai conseguir criar então aí uma comunidade por trás disso com pessoas que estão realmente pensando nisso. Então é muito legal essa iniciativa e é realmente muito necessário. E segurança é uma coisa muito importante que precisa ser sempre relembrada, né? E a gente já discutiu muito que muitas vezes o problema da segurança não está na linguagem, está em como tu aborda a linguagem, como tu desenvolve, mas em alguns casos está na linguagem sim, né? A linguagem acaba oferecendo portas, oferecendo algumas brechas que podem ser exploradas por pessoas mal intencionadas. Então a Microsoft tem esse artigo bem interessante aqui, o Microsoft Security Response Center, na verdade, né, que são os responsáveis por esse material, e eles fizeram aqui então toda uma análise sobre formas que os invasores costumam utilizar, né, para se aproveitar das linguagens em algumas falhas, como por exemplo questões de memória, acessar um campo da memória, ou fazer algum teste de força bruta, etc. Eu achei bem massa, o artigo está bem complexo, está bem completo também, bem descritivo, e eles comentam sobre a necessidade de uma nova linguagem que resolva esse problema, né, uma linguagem que nasça pensando em como resolver esse tipo de problema, em como tratar esse tipo de possibilidades. Eles inclusive citam ali que a linguagem Rust, então, é a linguagem que está mais no caminho para fazer esse tipo de coisa, e eu achei muito legal essa postura da Microsoft também, defender uma linguagem aí que nasceu lá no berço da Mozilla, na verdade, mas que realmente está ganhando cada vez mais destaque, e eles comentam disso, que as linguagens mais baixo nível, as linguagens que vão realmente tocar na memória, deveriam sim
ter um pouco mais de cuidado nesse sentido, porque não adianta às vezes a gente se proteger na hora da nossa camada do software e a linguagem lá embaixo ter alguma falha se expondo, né? É verdade, eu achei muito legal também esse artigo porque eles contam fazem um storytelling ali, né, falando sobre o problema que se tem na computação, né, como que se faz em C, C++, e vão falando sobre essa parte principalmente de acesso à memória, né, e aí então eu fiquei pensando, não, mas será que a Microsoft está pensando em lançar uma nova linguagem ou vão falar de Rust? E realmente eles estão indicando o Rust, né? A gente fala bastante até sobre Rust aqui na Weekly, e acho que Rust realmente é uma das linguagens mais modernas que se tem aí, tanto para tratamento de segurança de memória, como foi mencionado, mas também para a parte de paralelismo, né? Para a parte de construção de aplicações que funcionem aí em multiprocessadores. Então é legal realmente ver a Microsoft abordando essa nova tecnologia, que já está sendo amplamente utilizada e provavelmente nos próximos anos também vai ser. Falando de linguagens de programação que não são tão populares e não estão no mainstream, a gente tem uma outra linguagem aqui que é a NIM, N-I-M, que vem de Nimrod, parece. E eu achei muito legal porque ela tem uma abordagem diferente ali, que tu escreve a linguagem, escreve teu programa nessa linguagem e ela tem o target, ela consegue compilar então para C e também para JavaScript. Então é uma abordagem que eu nunca tinha visto e vale a pena então dar uma olhada. E também já tem bastante projeto utilizando, tem bastante conceito interessante na linguagem. Então eu particularmente acho legal ficar estudando sobre essas novas linguagens que surgem. Eu achei bem interessante mesmo, inclusive eles comentam que eles são uma versão do Python melhorada, assim, então eles dizem que eles têm uma sintaxe muito próxima do Python, mas que consegue compilar para C, então ganha performance, e consegue compilar também para JavaScript. Eu achei isso muito interessante, uma ideia bem diferente do que a gente vem vendo por aí, né? Vamos ver se consegue ganhar mais espaço nas comunidades de repente. Uma outra novidade muito relevante dessa semana também foi a publicação desse vídeo aqui. Então, se vocês estão no nosso canal do YouTube, aproveitem e dá um like no vídeo também. E se vocês estão no nosso podcast, já vai lá, conhece o nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, clica também no sininho para receber as notificações. Lembrando que tem muito mais vídeo de onde veio esse, né? Além das outras weeklies e artigos da comunidade, a gente também tem várias palestras no nosso canal. E para quem está aqui no YouTube, na descrição do vídeo tem todas as redes da Brasil TS. Então, se inscrevam também e nos acompanhem por lá. E a economia vai, a economia vem, mas a poupança para meninos não continua numa boa. Mas as vagas na tecnologia continuam. É impressionante como o nosso mercado continua bem aquecido, sempre tem muita vaga, né? E aí a gente tem então a HostGator, com um artigo lá no nosso portal, inclusive, anunciando essa iniciativa deles, que é muito legal, e que eles estão fazendo um catálogo ali, e na busca de novos talentos realmente. Eles querem ajudar, inclusive, a formar essas pessoas que estão entrando. Então, se tu também já é mais experiente, aproveita lá essa oportunidade para conhecer essas vagas que eles têm. E a gente está com esse artigo aqui descrevendo um pouco melhor essa iniciativa. E é muito bom ver que realmente o nosso mercado continua aquecido, continua com uma busca muito grande por pessoas, e eu fico feliz em saber que na nossa área, no Brasil, tem muita gente muito capacitada também. É legal. E não é só porque a HostGator é patrocinadora aqui da Brasil TS o ano inteiro, um dos nossos maiores patrocinadores, não é só por isso que a gente fala tão bem aqui. É muito legal ver uma empresa assim com um porte da HostGator fazendo essas ações para a comunidade, né? Então eles estão presentes aí em vários canais diferentes de tecnologia, assim como o Brasil TS, nos eventos também, então eles têm essa postura de estarem junto com a comunidade. Isso é muito legal, né? Independente de a gente ser patrocinado ou não. Então, parabéns aí pela HostGator, e essa iniciativa das vagas também é mais uma muito legal. Para quem quiser, na Brasil TS Conf vai ter um stand lá do HostGator, vocês podem vir para conversar com a galera lá, saber mais sobre o ambiente de trabalho, que inclusive eles falam aqui nesse post, né? Que é um ambiente muito legal, né? Lá em Santa Catarina e tal. Então, vale a pena conhecer. E olha só que legal, não conhecia esse banco de dados aí que é Yugabyte DB. E o que eles fizeram foi um movimento diferente aí, que eles agora estão licenciando, então, o Yugabyte DB como 100% open source. Então, entraram nesse mundo, que é um mundo cada vez mais empresa querendo entrar. E agora, até a gente comentou antes aqui, agora a gente conhece. A gente não conhecia, a gente conhece por ele ter se tornado open source, e parece ser muito legal o banco de dados. Pois é, eu fiquei bem curioso também, eu também não conhecia realmente. Quando eu fui dar uma lida ali, é bem legal que eles fizeram uma abordagem que, tipo, eles são parecidos com o Postgres, eu sempre simpatizei muito com o Postgres, e eles comentam que eles têm o poder do Postgres, como se fosse um port da Oracle, só que open source, porém eles nasceu já o Yugabyte, já nasceu pensando em ser multi-cloud, então ele é feito para rodar em múltiplas plataformas, e o Postgres não é, né? O Postgres tem algumas maneiras de fazer isso, mas não são a ideal, e esse banco de dados nasceu pensando nisso, então ele seria como uma versão do Postgres já pensada para o mais moderninho, né? Para as estruturas e plataformas que a gente trabalha hoje em dia. Achei bem massa e achei bem relevante para a gente começar a testar realmente.
E como é de praxe, todo ano, né, a comunidade deve parar um pouco para poder preencher algumas surveys que são bem importantes para conhecer um pouco o cenário da comunidade em cada país e no mundo, né? E agora é a vez da Mozilla. A Mozilla está lançando então a sua primeira versão do Annual Web Developer and Designer Survey. Achei bem interessante, as perguntas são um pouco diferentes, inclusive a forma de responder são diferentes, o jeito que tu responde tem que ordenar algumas opções, algumas maneiras de tu classificar o que te incomoda mais na hora de desenvolver. Achei bem interessante a abordagem deles, é uma survey diferente, mas ela é meio longa, tá? Então tem que parar com calma para responder, mas eu acho muito relevante, muito importante e eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa útil com essas informações. E por trás disso, né, tá a Mozilla e tem outras grandes empresas também que ajudaram a montar essa pesquisa, né, e que vão também usar o resultado para trazer mais benefício para a comunidade. E agora chegamos então naquela parte um pouco mais filosófica, que é a frase da semana, e dessa vez a gente traz uma frase de Dave Cheney e a frase é a seguinte: se o software não pode ser mantido, então ele vai ser reescrito. É verdade, né? Às vezes a gente pensa assim, né, só fazer esse ajustezinho, vou fazer esse débito técnico aqui e tal. Daí quando tu vê não consegue mais fazer manutenção, chega uma hora que tu vai pensar, pá, tá na hora de matar isso aqui e começar de novo, ou repensar. De repente tu nem entendia o problema na hora que começou, e agora tu entende melhor o problema. E com essa bela frase, então, chegamos ao final da edição número 304 da Brasil TS Weekly. Um agradecimento aí aos colaboradores dessa edição. Muito obrigado. Não deixe de mandar suas sugestões lá no nosso GitHub e nos vemos na semana que vem. Até mais!